Bom dia, irmãos. Paz seja convosco. Vamos continuar nossos estudos agora em 1 Coríntios, agora no capítulo 3, né? E continuando naqueles problemas de Paulo, né, com os corintianos, né? E nós já vimos assim que um problema que havia ali era a questão do mundanismo e da carnalidade. Posso dizer assim que uma perspectiva muito errada os coríntios tinham, né, os corintianos lá, era a questão do mundanismo e da carnalidade, que se revelava através da exaltação da sabedoria humana, por um lado, e por um partidarismo, por um outro. E essa postura imatura deles, nós vamos ver aqui, tinha reflexos, né? Tinha reflexo ou abordagens tanto externas quanto internas, porque pelo lado de fora eles assimilavam a sabedoria do mundo, que era no caso a filosofia grega, e pelo lado de dentro tinham ciúmes e rixas entre eles. E infelizmente, esse pecado combinado, posso dizer assim, enfraquecia a fé, porque muitas vezes não era uma coisa só, mas uma combinação de elementos que vinham a enfraquecer a experiência de fé dos irmãos. E Paulo, então, está aqui, suando a camisa, como se diz, para tratar com tudo isso, né? Então, diz aqui no capítulo 3, o versículo 3, de 1 a 4, né? Diz assim: Eu, porém, não vos pude a falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Então ele fala isso no versículo 1 a 4 e também lá para frente, no versículo 18 a 20, há esse mesmo conjunto de ideias. Não é que lá está escrito a mesma coisa, mas o conjunto de ideias é esse. Na síntese geral, Paulo está falando da imaturidade dos coríntios, dos irmãos da igreja do Coríntios. Essa imaturidade se revelava pelo partidarismo, né? Isso é o reflexo de uma postura muitas vezes carnais e imaturas, se revelando por meio de partidarismo. Eu sou de Paulo, eu sou de Pedro. Então, a postura imatura refletindo a própria imaturidade deles. E nós percebemos aqui que Paulo fala, não pude falar como a espirituais, assim como carnais, como crianças em Cristo. Então, uma coisa assim que aparenta aqui, às vezes nós somos assim, como é que eu vou dizer, exageradamente críticos com a fraqueza dos irmãos. Ah, aquele cara é um mundano, né? Nós vemos aqui que Paulo, assim, ele não chega assim a desconsiderar completamente, ele é até carinhoso, né? Ele, como crianças em Cristo, ele não chama os coríntios de mundanos, carnais, assim, num sentido pleno, num sentido assim de pessoas que não estão no caminho da salvação. Não, vocês são crianças de Cristo, vocês são imaturos ainda, né? E nós vemos, por exemplo, o correspondente disso, lá em Hebreus, né, quando a carta aos Hebreus fala que o alimento maduro é para os experientes, para aqueles que, tendo as faculdades exercitadas, sabem discernir não somente o bem, mas também o mal. A carta aos Hebreus reflete isso também, falando do alimento maduro. E Paulo se queixa justamente disso. Não pude falar a vocês como a espirituais, e sim como crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, vocês não podem suportar alimento sólido ainda. Pouco antes Paulo tinha falado, né? Expomos a sabedoria entre os experientes, que é parecido com a expressão de Hebreus, se trata da mesma coisa. E o que nós vemos nessas passagens é que o conhecimento, a sabedoria, ou aquilo que é pertinente à maturidade, é uma questão de vivência, é uma questão de experiência com Deus, é uma questão de caminhada com Deus, porque a norma madura de consciência, ela é formada, ela não é estática, ela é formada, ela passa por um processo de formação. Paulo chama os coríntios de crianças, dizendo que eles estão ainda nesse estágio de maturidade, ou nesse estágio de desenvolvimento da sua fé. Quanto à fé, quanto às coisas de Deus, vocês ainda são crianças. Vocês não são mundanos, vocês não estão indo para o inferno. Vocês são crianças ainda. Está muito cru ainda. Tem que ficar dando leitinho, papinha. Eu queria dar alguma coisa mais sólida, mas não posso, porque vocês não podem suportar. Então, nós entendemos aqui que a consciência é um processo coligado com o processo de santificação. Porque, às vezes, quando nós falamos de santificação, um erro comum, assim, no meio das igrejas evangélicas, é ver a santificação como um processo estático. Ele é mencionado, pregado e falado como processo, mas é vivenciado como um fator estático. Por que eu digo isso? Por causa do legalismo, muitas vezes, das igrejas evangélicas. Por causa das regras e regrinhas, que são um fator estático. O que uma regra desenvolve?
O que o legalismo desenvolve? Não desenvolve nada, ele é estático. O que se afere de uma regra? O que se pode aferir de uma regra? Apenas o seu cumprimento. O que vem da regra? O cumprimento da regra. Nada é desenvolvido, nada é amadurecido. E nós vemos nessas passagens que a consciência ela é desenvolvida no Evangelho e é desenvolvida em conjunto com o processo de santificação. Tanto a nossa consciência quanto os nossos padrões de santidade são uma questão de caminhada e de desenvolvimento na perseverança. Então, a santificação ela é conjugada com o crescimento pessoal. E aí, no caso, quando se fala que eles são crianças da fé, se fala que eles ainda não cresceram o suficiente. Não está falando assim de regra, porque na regra todo mundo é nivelado. A criança obedece a regra que nem o adulto, ou até mais que o adulto às vezes. Na regra tudo se nivela, mas se entendemos a santificação e o crescimento no evangelho como processo, aí há realmente patamares, há realmente estágios. Aqui, obviamente, Paulo usa uma linguagem relacionada ao desenvolvimento natural, porque é assim que é expresso, inclusive nas parábolas. Jesus fala da planta que vai crescendo. Então, a fé é assim, a nossa trajetória de fé é assim. O problema é que muitas vezes nos retemos no legalismo, e esse legalismo muitas vezes nos retém, por sua vez, em um patamar infantil de entendimento. Paulo falou isso pouco antes, quando falou lá em Romanos, no capítulo 14 de Romanos, sobre aqueles escrúpulos, o fraco de consciência. O que é um fraco de consciência? Uma pessoa que é presa a normas legalistas ainda. Então, o legalismo e as regras não desenvolvem nada. Ela é o oposto do que aparenta ser. Ela é o oposto daquilo que apresenta, o que quer ser. Porque se apresenta como uma norma elevada de santidade, elevada de desenvolvimento na fé, e é justamente o seu estágio mais assim, como é que eu vou dizer, menor, né? Menor. Porque a fé vai muito além disso. E quando Paulo fala de maturidade, entendam bem. Há maturidade e imaturidade. Não podemos ser maduro em uma coisa e imaturo em outra. Um homem pode ser naturalmente maduro pela idade, mas não quer dizer que ele o seja espiritualmente. E eu vejo, assim, acho que a coisa mais assim, sinceramente, mais lamentável que eu vejo na igreja e fora da igreja, quando eu vejo pessoas assim, de uma certa idade, que tem todo aquele pressuposto de sabedoria, de conhecimento, e são pessoas assim, com reações muitas vezes infantis, porque aqui nós vemos claramente que o oposto da maturidade não é conhecimento, que o oposto da maturidade não é informação, conjunto de informação, que é um erro comum também, nós achamos que a maturidade é conteúdo de conhecimento, de tempo de igreja, de teologia correta. Né? O que se define como maturidade espiritual? O que se define? Os erros comuns são esses. Não é teologia? É teologia? Não, não é. É conhecimento compacto, porque nós amadurecemos em conhecimento de coisas também. Uma pessoa pode amadurecer em qualquer tipo de conhecimento. Mas é isso que se refere quando fala de maturidade? São os dons espirituais. A pessoa muito usada por Deus, aquela pessoa, a pessoa espiritual. Por quê? Porque ela é muito usada por Deus. Deus usa ela profetiza, ela cura, ela faz um monte de coisa. Isso é maturidade espiritual? São confusões comuns. Não é isso. Não é isso. Por que eu digo isso? Porque o levantamento que Paulo fala da imaturidade aponta para o quebrantamento pessoal, aponta para os frutos do Espírito e o quanto eles são maduros ou não. Esse é o ponto da maturidade espiritual. O ponto da maturidade espiritual é aquilo que se nivela com um padrão espiritual de ações e de reações baseado nos frutos do Espírito. O que categoriza uma pessoa como madura espiritualmente é a pessoa, por exemplo, que não é vulnerável a contrariedades, é a pessoa que sabe perdoar, é a pessoa que é mansa, é a pessoa que é humilde, que não se exalta. Essa é a pessoa madura espiritualmente. Não é a pessoa que tem um conhecimento muito elevado de tudo, não é. Não é a pessoa que é muito usada por Deus, que tem dons e tudo mais. Não é a pessoa que tem uma bela teologia, né? Sou mestre na teologia reformada, o calvinista mor, né? Nada disso é maturidade. Maturidade é aquilo que se expressa pela maturidade dos frutos do Espírito em nós, o quanto eles são firmes, o quanto eles orientam nossas ações e reações, e principalmente nos relacionamentos com nossos irmãos,
o quanto somos capazes de renunciar pelos irmãos. Esse é o coeficiente verdadeiro de nossa maturidade espiritual, tá? Não cometamos enganos. Né? O problema é que hoje em dia, infelizmente, é isso, porque aqui nós vemos pessoas assim que se projetam muito, não é isso? E justamente é uma questão assim de imaturidade está nesse ponto de projeção. E os corintianos fazendo disso partidarismo, fazendo disso muitas vezes objeto de ciúmes e de contendas, revelam nisso a sua imaturidade e a sua inaptidão para as coisas profundas de Deus. Então, ao contrário do que a gente muitas vezes se engana e pensa, as coisas profundas de Deus não têm a ver com conhecimentos profundos de coisas. É uma outra expressão. As coisas profundas de Deus são coisas reveladas, mas nós temos que estar assim, preparados para receber de Deus essa graça, essa revelação das coisas profundas de Deus. Nós temos que estar assim, aptos para isso. É a maturidade do Evangelho que nos leva à maturidade das percepções das coisas profundas de Deus. E não uma coisa que podemos fazer com nossa própria palavra no sentido meramente técnico, intelectual ou teológico, ou mesmo em relação a coisas que Deus já nos deu como dons e ministérios. Essas coisas não são sim a escora, são sim as expressões necessárias da maturidade, mas não são em si mesmas a maturidade. A maturidade é a estação madura da trajetória com Deus, nem mais e nem menos do que isso. Tá bom, irmãos? Continuando aqui. No capítulo 3, do versículo 5 a 9, diz assim: quem é Apolo e quem é Paulo? Servos por meio do qual cresces, e isso conforme o Senhor concedeu a cada um. Tá? Essa ideia está expressa no versículo 5 a 9 e também se repete no versículo 21 a 23. Estou resumindo versículos aqui, conjuntos de versículos que expressam a mesma ideia. Eu tenho que estar sempre explicando isso, né? Que eu não estou lendo o capítulo inteiro, estou lendo as ideias principais e falando delas, assim, para termos uma síntese abrangente do que se diz em cada capítulo, tá? Então, aqui a pergunta de Paulo: quem é Paulo e quem é Apolo? Quem é Paulo e quem é Apolo perante o Senhor? Quem é você perante o Senhor? Ah, mas eu sei que eu sou perante o Senhor. Ah, você sabe? Grande parte da nossa imaturidade está naquilo que nós pensamos em relação aos irmãos. O que nós somos em relação aos irmãos é o que nós somos perante o Senhor. Se nós achamos alguma coisa maior do que aquilo que nós somos, se nós nos projetamos, se nós procuramos, assim, de alguma maneira nos sobressair, nós estamos fazendo isso perante os irmãos, como reflexo daquilo que nós não entendemos que somos perante o Senhor. E aí eu vou dizer que a alma humana ela é bastante dúbia. Bastante dúbia. Você pode encontrar pessoas contraditórias, né? A alma humana é contraditória. Eu digo assim, nós nos contradizemos muito, é isso que eu quero dizer. E às vezes nós entendemos algo em um elevado patamar, ou elevamos nosso entendimento a um patamar que ele não está, isso é um erro, e às vezes entendemos erradamente essas coisas. Então nós achamos assim que o nosso conhecimento nos projeta de alguma maneira, mas isso nós estamos fazendo perante os irmãos, sem entender realmente que nós estamos perante o Senhor. Porque quando Paulo faz essa pergunta, quem é Paulo e quem é Apolo? Ele está remetendo isso ao que são perante Deus. E a partir daquilo que de fato eles são perante o Senhor, aí eles vão se posicionar perante os irmãos. E nós cometemos muitas vezes a inversão. Todo orgulho, toda projeção é uma forma de orgulho, uma forma assim de se posicionar para além daquilo que nós somos em relação aos irmãos. É por isso que eu digo assim que a santificação e os frutos do Espírito são eminentemente relacionais. Porque aquilo que de nós se manifesta como pecado, seja ele qual for, aqui Paulo está falando de maturidade, partidarismo, seja ele qual for, é sempre um pecado cometido contra o próximo ou em relação ao próximo. E quando Paulo faz a pergunta, quem é Paulo e quem é Apolo, fica claro para nós aqui que a expressão madura do entendimento de Paulo se dá no entendimento que ele tem de si mesmo perante o Senhor. Como Paulo se apresenta em cada carta. Paulo, ungido de Deus, o chamado para grandes feitos. É assim que ele escreve? Não. Paulo, servo de Cristo, se apresenta como escravo. Toda a carta se apresenta assim. Toda a carta se apresenta assim. Então ele tem a percepção de quem ele é perante o Senhor. Ele é servo do Senhor. Se ele é servo do Senhor, ele é o que perante os irmãos?
Uma outra coisa? Não. Servo também. É servo do Senhor para servir os irmãos. Então, essa percepção é capital para cada um de nós. É essa percepção desculpa, que vai nos levar assim, à maturidade. É essa percepção. O que nós somos? Essa pergunta, quem é Paulo e quem é Apolo, podemos aplicar a nós mesmos. Quem é o Camilo? Quem é Vinícius? Quem é o Vila? Quem é a Dora? Quem é a Raquel? Quem é a Elda? Quem é... Sabe assim, podemos fazer essa pergunta para nós mesmos? E vermos o que nós somos perante o Senhor para entendermos que nós somos perante os irmãos, porque todo o ponto está aqui. E a palavra servo aqui é diáconos, né? O grego diáconos, que é servo, remador de baixo. Eu quero falar mais sobre isso para frente, que vai ter uma coisa muito interessante sobre isso aqui depois. Eu vou deixar para depois, não vou explorar isso agora, que aqui já está dando pano para manga só no que está nesse capítulo. Mas eles são o quê? São instrumentos de Deus. A graça de Deus passa por eles, mas não tem neles a sua origem. Eles não são a fonte originária de nada. Servos e dispenseiros são pessoas que apenas recebem a incumbência e cumprem humildemente essa incumbência. É só isso. Então, aquilo que ele está fazendo, a rigor, não é dele. Não se origina nele. Tem nele apenas um ponto, uma estação, uma parada. É isso que nós somos. Mais instrumentos. Cooperadores de Deus, é isso? Cooperadores de Deus. Um cooperador não é uma pessoa que origina, ele está apenas ajudando. A ação principal aqui é de quem? É do Senhor. E é importante a gente entender isso, irmãos, porque nós não temos assim, a compreensão exata das ligações que existem entre termos que nós compreendemos ou que nós não compreendemos. Às vezes nós nos perdemos de vista que se nós erramos em compreendermos um determinado assunto, um outro assunto também fica comprometido. Porque a nossa compreensão de ser servo, por exemplo, é a fonte originária de toda a nossa compreensão do Evangelho, do que nós somos perante o Senhor, do que é a igreja, do que nós somos perante a igreja, de qual é a nossa função no corpo, tudo passa por aí. Então existem termos assim, existem compreensões que são capitais. Se nós não entendemos isso, não entenderemos as outras coisas. O que é a igreja? A igreja é o quê? A igreja é de quem? Quem está agindo na igreja? É o Senhor. Usando quem? Paulo, Apolo como servos. E se nós não entendemos o que nós somos, a igreja vai ser uma outra coisa também para nós. A igreja é o edifício de Deus. Então, de quem é a ação principal? É de Deus. Porque a igreja é edifício de Deus. Nós somos lavouras de Deus. Quem está cuidando da lavoura é Deus. Quem está pegando na enxada ou no arado? Nós. Mas o dono da lavoura é Deus. Né? O dono do agronegócio é Deus. A ação principal é de Deus, não é nossa. Então, a nossa percepção de igreja também fica comprometida. Então, nós entendemos a igreja como outra coisa, muito mais uma arena de nossas realizações pessoais, de nossas performances, do que um corpo vivo que está sendo edificado pela graça de Deus, usando pessoas como eu, como você. Isso é muito importante, tá? Muito importante entender isso, porque quando Paulo fala quem é Paulo e quem é Apolo, serve por meio do qual cresces, e isso conforme o Senhor concedeu a cada um, ele está sendo enfático nesse ponto. Nós somos servos e ainda assim só somos servos por meio daquilo que nos foi dado. Tem mais essa. Até para ser servo, nós dependemos daquilo que Deus nos dá. Nem isso seríamos. Então, ele se coloca numa posição de humildade e contrapõe ainda e coloca sobre isso aí numa outra coisa. Somos os servos e ainda somos servos por aquilo que Deus nos deu. Tem mais essa ainda. Nem servos a gente não seria se não fosse pela graça de Deus. E eu vejo assim que, infelizmente, hoje em dia, a gente percebe isso, o equívoco atual, né? Que há muita projeção, né? Muita fama e famosidade no meio evangélico. Famas e famosidade, famosos e famosidades. E pessoas até reagindo na norma da fama, pessoas aí passando pano no YouTube, esses pastores gurus aí passando pano, amaciando o evangelho, desculpando de termos, amansando discurso, fazendo que nem faz uma pessoa do mundo. Porque, infelizmente, essa norma de projeção é uma norma do mundo. E nós vemos, infelizmente, que aquilo que Paulo evita hoje assim é praticamente industrializado. Um tempo atrás eu me lembro que uma irmã estava perguntando para mim, uma irmã do louvor, eu falando contra essa questão de ministério de louvor, né? Que na verdade assim os cantores do templo assim, não são exatamente o equivalente exato hoje em dia do louvor. Hoje em dia assim a coisa virou uma indústria fonográfica, a indústria gospel, né? A segunda maior indústria
só perde para o brega sertanejo. Né? Então movimenta muito dinheiro, envolve muita fama. Então é claro que isso distorce muitas vezes o sentido do evangelho. Não estou dizendo que eu sou contra isso, não é que eu sou contra, mas tem que ficar atento em relação a isso e discernir bem as coisas que projetam as pessoas, tanto louvores, pessoas de louvor, quanto pastores, tem pessoas, pastores milionários por meio do evangelho. Então, é uma coisa que extrapola muito mais para além daquilo que é o escopo mais humilde, aquilo que é assim eu estou falando de escopo, deixa eu usar uma palavra mais simples. Assim. Eu vou dizer assim, aquilo que é a raia assim, mais humilde do evangelho, aquilo que de mais humilde se expressa através do evangelho, é dissipado através disso, infelizmente, por projeções. Então, o que nós vemos hoje em dia é assim, anões projetando sombras gigantescas, porque até um anão, se ele está de costas para o sol, no final da tarde, ele projeta uma sombra muito maior do que aquilo que ele é. E as pessoas estão olhando para sombras, estão olhando para hologramas, mas por trás daquele holograma, daquela sombra, está um anão. E as pessoas, às vezes, não têm essa noção. Paulo faz questão de enfatizar: eu sou pequeno, eu sou um servo, eu não tenho nada, eu só sou um servo. Eu estava conversando com a irmã, e a irmã falando assim sobre a questão do Ministério de Louvor, e ela estava mencionando assim da Fernanda Brum, aquela diante do trono lá, né? Esqueci até o nome lá. E a fama dela, assim, tal, não a fama, mas falando assim, não, mas ela não é uma referência para mim em relação assim, à graça, né, à unção de Deus. Aquela pessoa não é uma referência para mim. Aquele ministério diante do trono, né? Aquela cantora que eu esqueci o nome. Olha, a Fernanda Brum, ela pode ser assim, ela pode ser uma referência, assim, em relação à unção, em relação à graça de Deus. Isso era uma referência realmente. Mas esquece o camarim, esquece a purpurina, esquece a fama, porque você já não tem nada do evangelho nisso. Então, nada que nos projeta, nada que nos coloca para além da nossa medida tem qualquer coisa a ver com o evangelho. São coisas humanas. Nós temos que estar assim advertidos dela, inclusive, no nosso modo de falar, no nosso modo de buscar as coisas de Deus, porque a maturidade e a aptidão para as coisas espirituais, as coisas profundas de Deus, não passam por aí em nenhum lugar, em nenhuma instância. Tá? Continuando aqui no versículo 10 a 17, capítulo 3, né, diz assim: segundo a graça a segunda graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além daquele que foi posto, qual é Jesus Cristo. Não existe outro fundamento. Né? Então, nós vemos duas coisas aqui: Paulo e a obra de Deus, o zelo e o conhecimento da vontade de Deus, orientando as ações ministeriais de Paulo. Zelo e conhecimento da vontade de Deus. Então, a primeira coisa aqui: maldito é aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Temos que tomar cuidado com coisas que nós fazemos para o Senhor relaxadamente. Coisas que fazemos perante o Senhor relaxadamente, do nosso próprio jeito, do nosso próprio tempo, do jeitinho que a gente quer, do jeitinho que nos agrada, do jeitinho que... Meu Deus, parem com isso, tá? Temos que ter zelo com a obra do Senhor. Lancei o fundamento como prudente construtor, cada um veja como edifica. Então, não faça as coisas do seu jeito, esquece o seu jeito. Procure saber qual é o jeito de Deus de fazer as coisas. Seja igreja, seja membro de uma igreja do jeito de Deus, não do jeito que você quer, obedecendo a tua agenda, obedecendo o teu tempo, a tua maneira de conceber. Larga a mão disso. Tá? Não podemos fazer a obra de Deus do jeito que a gente pensa que deve ser, do nosso jeitinho, mas da maneira que a palavra de Deus diz, com zelo e com conhecimento da vontade de Deus. Tá? Isso é muito importante. Paulo lança o fundamento como prudente construtor e outro edifica sobre ele. Né? Lançando o fundamento e outro edifica sobre ele. Um ponto importante para se entender são os processos e os tempos do reino de Deus. Em que lugar estamos nos processos e nos tempos do reino de Deus? Quando Paulo fala, eu lanço o fundamento como prudente construtor e outro edifica sobre ele, ele está dizendo o seguinte: há coisas que eu estou fazendo que outras pessoas continuarão sobre ela. Há coisas que eu estou fazendo agora que vai ter continuidade depois que eu mesmo já tiver passado. Então, a percepção do longo termo das coisas de Deus, isso é muito importante para nos diminuirmos em relação ao reino de Deus, para nos diminuirmos em relação à obra de Deus, tendo em vista as pessoas aos quais nós estamos servindo, tendo em vista
os tempos do reino e aquilo que de maior e de mais abrangente o Senhor está fazendo através de nós. E que tem em nós apenas uma etapa, e que tem em nós apenas um ponto. Não está em nós a obra toda de Deus, não está em nós o todo daquilo que Deus quer fazer. Está apenas a parte que corresponde a nós. Nós usamos um termo comum, assim, eu quero descobrir a vontade de Deus para a minha vida. É um termo válido, né? Mas, na verdade, seria o oposto. Seria a nossa vida para a vontade de Deus, e não a vontade de Deus para a nossa vida. Seria o contrário. Deveríamos oferecer as nossas vidas para a vontade de Deus, ao invés de descobrir o que Deus quer para nós. É mais o que nós devemos fazer para Deus do que o que Deus quer para nós, né? No sentido assim, de realização, muitas vezes. Então, os tempos do reino devem ser observados e nós temos que aprender todos os padrões de humildade para termos essa percepção. Porque nós vemos personagens bíblicos que tiveram chamados, que tiveram um comissionamento de Deus, mas fracassaram. Por que fracassaram? Justamente porque não enxergaram a sua verdadeira dimensão na obra de Deus, não enxergaram o seu verdadeiro tamanho, não discerniram o seu tempo, a sua estação, a sua hora. Quando Mordecai fala para Esther, ele faz essa advertência: olha, se você se negar agora, se você vacilar agora, o Senhor vai levantar outra pessoa, mas você vai cair no esquecimento, porque a tua hora chegou e você não entendeu. Isso Mordecai fala para Esther. E nós vemos pessoas como Esaú, por exemplo, que desprezou o direito de primogenitura. O que há em comum em todas as pessoas? Esther percebeu e ouviu a advertência. Mas uma pessoa como Esaú, por exemplo, que tinha o direito de primogenitura e foi rejeitado. Vendeu o direito de primogenitura por um prato de ervilha, não é isso? Então foram imediatistas, as pessoas não mediam, as pessoas não medem, né, a sua própria estatura. Quando as pessoas se projetam para além da conta, elas não têm a real dimensão de si mesmas e daquilo que elas são perante o reino de Deus. A norma prevalente deve ser a da humildade e do ser servo, sendo que Jesus é o único alicerce. Aqui é um outro ponto importante de se entender. Nenhum alicerce pode ser posto, a não ser aquele que já foi colocado, o qual é Jesus Cristo. O qual é Jesus Cristo. Não tem outro alicerce. Toda obra é válida? Toda obra é válida? Qualquer coisa que se faz para Deus é válida? Ou tem realmente uma diferença de fazer coisas com Deus e para Deus? Nós fazemos coisas com Deus ou para Deus? Coisas para Deus, até espíritas fazem. Coisas para Deus, acho que até um religioso faz. Um maçom aí, mas coisas com Deus é a essência verdadeira da vontade de Deus. Aquilo que emerge da nossa trajetória com Deus. E o que o Senhor está nos colocando no coração para fazermos. Não simplesmente fazer coisas para Deus. Esse erro tem acontecido e pessoas assim, eu tenho pelo menos um grande pregador que disse que assumiu uma obra grande que o projetou, e depois ele disse que aquilo não era vontade de Deus. E aquilo foi uma derrota para ele. Então temos que fazer a diferenciação, né? Fazer a vontade de Deus, fazer coisas para Deus, às vezes, é diferente de fazer a vontade de Deus. Fazer coisas para Deus, às vezes, é diferente de ser usado por Deus. Nós só entenderemos isso se realmente andarmos em um princípio de humildade, nos deixarmos ensinar pelo Espírito e o Senhor realmente conduzir as nossas vidas. Então, Jesus é o único alicerce, mas ainda tem que se ver o que se constrói sobre esse alicerce. Não é que tendo Jesus como base, qualquer coisa vale. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, estou profetizando o teu nome. O que Jesus vai dizer? Nunca vos conheci. Mas não fizeram em nome de Jesus? Não fizeram para Jesus? Não fizeram para Deus? E por que pessoas que fazem coisas em nome de Jesus vão ser reprovadas no final? Porque existe um jeito, existe uma vida proposta em torno disso. E não apenas uma mera feitura externa. Tá? Uma outra coisa, Jesus é o alicerce, a única alicerce válida. Se uma pessoa pode fazer algo baseado em Jesus e ainda assim reprovada, pode ser reprovada no final, e pessoas que nem sequer têm a Jesus como alicerce. E estão fazendo coisas para Deus aonde nem Jesus aparece. E aí, de novo, vou dizer, religiões não salvam, religiões não são o caminho, religiões não são alicerce. De novo, vou dizer, a centralidade da cruz. A única coisa que é válida perante Deus é o que é feito em nome de Jesus, baseado na cruz e baseado no todo da obra da cruz. Percebam que até pessoas que erram no trajeto
tendo a Jesus como fundamento, podem ser reprovados. Quanto mais aqueles que nem sequer conhecem a Jesus, que fazem alguma coisa para Deus baseada em Buda, em Maomé, em Kardec, sei lá mais o quê. Agora, o que nós temos que entender é que o todo da vontade de Deus se revela na santificação, primeiro na redenção, que nós primeiro somos salvos, depois na santificação, que é de onde vem os processos de amadurecimento, santificação não como fator estático, mas como a ação de Deus e o crescimento em Deus que nos leva à maturidade e percepção da vontade de Deus e das coisas maduras. Redenção, santificação, e a obra de Deus vem na esteira de tudo isso. Então, isso é uma continuidade em tudo isso. Essas coisas não podem ser separadas uma das outras. Acho que o grande erro que nós podemos cometer é isso. Nós achamos que a santificação, nós achamos, por exemplo, assim, que a redenção é feita de uma maneira, de uma maneira, a santificação é feita de outra maneira e a obra de Deus é uma outra maneira, como se fossem três coisas distintas. O grande erro nosso é isso. Nós achamos que a salvação é pela fé, por exemplo, já a santificação é pelas obras. E a obra de Deus é aquilo que a gente faz para Deus. Então, nós, assim, de certa forma, nós descosturamos algo que na palavra de Deus é um tecido composto. É por isso que é importante a consagração, a busca intensa da vontade de Deus, a consagração diária, para que nós possamos entender toda a obra de Deus que se estende por toda a obra redentiva, desde o seu princípio até a sua conclusão. Porque a redenção, a santificação e a obra de Deus são o mesmo composto. Não são três tempos, não são três coisas separadas. E nós, de alguma maneira, separamos essas coisas. Fazemos uma coisa da maneira correta, mas de repente erramos numa outra coisa, fazendo de uma maneira humana. Paulo fala aos Gálatas, por exemplo, vocês começaram no Espírito e agora estão se aperfeiçoando na carne. Por quê? Porque eles aceitaram pela fé, mas começaram a cair nas obras depois. E a santificação para eles era obedecer à lei. Então retrocederam. Então nós temos que ter essa compreensão. Né? Ninguém se engane quanto a isso. O único fundamento verdadeiro é Jesus, o Filho de Deus. E o único caminho verdadeiro é aquele proposto no Evangelho. Então, nos rendamos ao Senhor, porque Jesus é o único fundamento verdadeiro. Nele o Senhor colocou todas as coisas e nele o Senhor fez convergir todas as coisas, tanto as que estão no céu quanto as que estão na terra, para que ele tivesse a primazia em tudo e em todos. Amém? Entendamos isso e desenvolvamos nossa santificação com santidade e temor, para que possamos realmente amadurecer e fazer a obra de Deus segundo a vontade de Deus. Amém? Deus abençoe os irmãos.